Como atuar como consultor de milhas? Quanto você cobra, o que você faz, o que você não faz, quais as diferenças em relação à gestão de milhas, qual a diferença em relação à mentoria? Pessoal, eu vou explicar para vocês tudo para que você possa sair daqui atuando como um consultor de milhas, claro, se você entende de milhas, tá? Se você não entende de milhas, não adianta que você tem que fazer uma formação técnica. Mas se você já é um especialista de milhas e está querendo criar um produto, com certeza o que eu vou te mostrar aqui vai resolver o teu problema. Vamos lá? Então, para a gente fazer um negócio bacana, eu vou ir do detalhe, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender. Hoje, no mercado de prestação de serviço em milhas, nós temos alguns níveis, né? O primeiro deles é a consultoria, depois é a mentoria e depois é a gestão de milhas, tá? Vamos organizar as informações aqui para que você possa entender. Ó. Consultoria vem de médico, vem de consulta para resolver um problema, tá? Pensa comigo, você tá com uma dor nas costas, você vai no médico, você fala para ele, doutor, eu tô com uma dor nas costas, mais ou menos aqui, começou tal data, tá complicado para fazer isso, você pode me ajudar? Ele vai dizer, claro. E aí ele vai lá e faz alguma coisa, te dá um remédio, te dá um exercício, fisioterapia, sei lá. Ele resolve para você, né? Isso é uma consulta. Se daqui a 10 dias você fala, doutor, agora eu tô com uma dor na cabeça, ele fala, legal, é outra consulta. Daqui a 15 dias, doutor, eu tô com uma dor no pé, ele vai dizer, opa, é outra consulta, tá? São consultas diferentes. Depois a gente vai falar de mentoria. O que que é mentoria? É levar alguém para um novo ponto. Geralmente, deixa eu botar aqui, ó. Geralmente o ponto que o mentor, tá? Que o mentor vive. Então, mentoria é sobre isso. Vou dar um exemplo. Hoje eu mentoro gestores de milhas que ganham até 20 mil por mês. Por quê? Porque esse é um ponto que eu já passei. Marrone, quem ganha 50? Eu não posso te ajudar. Eu não ganho 50 mil todos os meses com gestão de milhas. Eu não posso te ajudar. Ah, mas eu queria. Não, eu não posso. Você precisa pegar alguém que já passou por isso e não sou eu, tá? Depois a gente vai falar de gestão de milhas. O que que é gestão de milhas? É gerir as milhas do cliente, tá? Você não ensina, você executa. É isso que a gente precisa entender. Então, consultoria, você dá uma consulta. Mentoria, você leva o teu cliente para algum lugar. Gestão de milhas, você executa tudo para ele, tá bom? Então, isso é o que faz, tá? O que faz. O que que a gente precisa entender aqui agora é o como é feito. Então, a consultoria, ela começa da análise de um problema. Então, a pessoa que quer uma consultoria, ela fala para você um problema. Olha, eu estou gerando poucas milhas. Eu quero viajar no final do ano para Nova York e eu preciso de ajuda. Eu quero pegar minha primeira executiva e eu não sei como fazer. Ele trouxe um problema, tá? Você analisa o problema, tá? Você identifica a melhor solução e você acompanha por um período curto a ação combinada. Mesma coisa no médico. Se você for no médico hoje e você não melhorar em 5 dias, você pode voltar lá sem custo algum. Você fala, doutor, o remédio que o senhor me deu não fez efeito, eu tô pior. Ele vai dizer, opa, peraí que eu vou te dar outro remédio. Ele não te cobra por isso. Agora, se você voltar lá daqui a um mês ou com outro problema, ele vai te cobrar porque é uma nova consulta, tá? Então, sempre que a gente fala de consulta, a gente está falando de análise de um problema. Não, eu só quero aprender, mas aprender para quê? Porque eu estou perdendo dinheiro por não usar milhas. Legal, esse é o problema. Perde dinheiro por não usar milhas, tá? Então a gente precisa identificar isso aí. Analisou, identifica a melhor solução. Olha, no teu caso, o melhor caminho vai ser transferir os pontos do cartão, comprar, assinar clube, blá blá blá, e nós vamos emitir por tal lugar. Para que eu possa te ensinar isso, nós vamos precisar de uma consultoria de 4 horas. Vai ser uma hora de pesquisa, que eu vou pesquisar tudo para a gente chegar já na consultoria, né? O médico estudou para chegar lá e te falar o que é. Ele não fica pesquisando com você. Não, fica aí, vamos dar uma olhada o que que eu acho nos livros. Não, ele estudou para isso, tá? Você também estudou, mas como o mundo de viagens ele é muito amplo, você precisa pesquisar na realidade que ele quer. Porque ele vai querer daqui a 10 dias, 20 dias, 30 dias, tá? Então você tem uma hora de pesquisa, geralmente é uma hora, tá? Pode ser que seja um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você tem a entrega, 1 a 2 horas de entrega. Toma cuidado para não virar conversa de bar. E depois você tem uma hora de acompanhamento que a pessoa vai ficar te chamando e te perguntando: Ah, então, olha só, não deu certo, me ajuda, não sei o quê. Então você tem que calcular. Hoje eu diria que nenhuma consultoria
completa leva menos de 3 horas. Nenhuma, tá? Ah, mas eu fiz a minha entrega em meia hora. Legal, mas você gastou tempo pesquisando e esse cliente vai ficar te infernizando depois. Então você precisa considerar isso, porque senão você vai estar vendendo o teu tempo de forma errada. E depois a gente vai falar disso, tá? Quando a gente fala de mentoria, a gente está falando de levar de um ponto ao outro um período combinado com uma quantidade de mentorias, vamos botar aqui, ó, encontros planejados. Isso é importante por quê, tá? Porque consultoria é resolver o problema. Mentoria é acompanhar até a pessoa chegar lá. Então você fala, olha, para chegar neste nível, você vai precisar fazer estas coisas. Para isso, nós vamos precisar de tantos encontros num período X. É muito similar a emagrecer, né? Um programa de dieta. Por exemplo, minha esposa fez recentemente um. Tá? Ela tá sempre, né, tentando emagrecer. E aí ela pagou lá, daí ela teve uma reunião com a pessoa, daí mandaram uma balança para nossa casa, mandaram uns potes de suplemento, a cada 15 dias ela tinha um acompanhamento e por aí vai. Daria para dizer que isso é uma mentoria, só que como não é profissional, né, a gente não fala de mentoria, a gente chama de programa de acompanhamento, mas é a mesma coisa. A pessoa queria levar ela. Não é uma consultoria porque foram várias, tá? E também não é uma gestão porque não fizeram por ela, né? Criaram. Então a mentoria você vai fazer uma quantidade de encontros planejados e posso colocar aqui, tá? E no final da mentoria, a pessoa tem o resultado planejado ou previsto, né? Previsto e finaliza, tá? Então, para aquele problema, ela sabe resolver sempre que precisar, ela não precisa de ajuda. Ela pode te pedir uma mentoria para outra coisa. Vou dar um exemplo. Aqui nós temos a mentoria de agência de viagens, tá? Tem agência que hoje fatura 250 mil por mês. O cara vai para essa mentoria. Daí ele fala, Marrone, cara, deu certo, tá? Tô faturando bem. Quero ir para a mentoria de gestão. Ele vai para a mentoria de gestão para implementar a gestão no negócio dele. E assim ele vai indo, tá? Então aqui a gente está falando, ó, sobre alguns caminhos. Vamos além? Vamos lá. Depois da mentoria, depois da consultoria, nós temos a gestão de milhas. Gestão de milhas, o que que é? É você gerir as milhas do cliente para as viagens por um período combinado. Geralmente é 12 meses, tá? E assim eu colocaria, né, não menos para não gerar poucas milhas. Se for menos de 12 meses, o cara vai gerar poucas milhas, você vai fazer pouco trabalho. E 12 meses para poder acompanhar mais de uma viagem, tá? O que que é interessante a gente entender aqui, e por que que eu estou mostrando essa base, para a gente poder evoluir e para que você entenda uma coisa, ó. Quando a gente fala de mentoria, é um valor por hora, tá? Mais média de mercado, tá? A mentoria é 3, é 5, é 10, é 20 mil. A gestão de milhas, eu gosto de cobrar por um percentual previsto do resultado do cliente. O que na prática eu estou falando o seguinte aqui, ó, só para você conseguir entender, né? A gente está falando que esse cliente ele vai conseguir chegar, né, fazer a viagem dele no final do ano e ele vai economizar 10 mil. Para que ele economize esses 10 mil, eu ajudo ele com o que eu combinei de fazer com ele e por isso eu vou cobrar 4 mil. Pode ser que no final do período ele economize mais ou menos? Pode, mas existe um número prévio, um número meio que combinado. É tipo emagrecer. Por exemplo, o projeto que a minha esposa fez lá que eu falei pra vocês, né? Ela fez um projeto e falaram pra ela: olha, se você seguir isso aqui que você me falou, por 3 meses você vai ter perdido tanto tempo. Como você vai mandar fotos, reunir com a gente, não tem como dar certo, a não ser que você não mande. Se você não mande, quer dizer que você desistiu. Se você desistiu, não vai dar certo. É impossível dar errado, né? Desde que a pessoa faça o que tem que ser feito, tá? Então, gestão de milhas é um percentual previsto que, na prática, eu diria que fica de 4 a 10 mil reais. 4 quando a pessoa economiza 12, 10 quando a pessoa economiza 30 mil. Então, vai variar de cliente. E a consultoria é onde a maioria das pessoas tem dúvida. Por isso que né, aqui a gente está falando sobre isso. Porque a consultoria, ela é venda de hora. Consultoria é venda de hora, ponto. Qualquer projeto de consultoria é venda de hora. Qualquer de qualquer lugar. Ah, mas o mercado cobra, porque todo mundo cobra o mesmo valor de hora. Né? Se você for hoje aí um pedreiro, ele cobra o mesmo valor de hora. Ah, a diária do pedreiro é 400 reais. Ele pegou 400 reais e dividiu pelo turno. E ele chegou no valor para você. Tudo bem que às vezes ele vai trabalhar só um período e vai te cobrar o turno inteiro. E às vezes vai trabalhar o turno inteiro e vai te cobrar um período, mas não vem ao caso. O que que você precisa entender aqui? Ó? Vamos lá, a gente vai organizar isso aqui no detalhinho, tá?
Para que você consiga atuar como um consultor, o que que você vai precisar fazer? Primeira coisa, né? Você precisa ter a sua, vou botar aqui, ó, meta mensal de ganhos, tá? Vamos botar aqui o teu salário mensal. Você precisa ter isso aqui, tá? Você precisa ter, olha, minha meta mensal, cara, é de R$ 8.000 por mês, tá? Essa é a minha meta mensal. Vou trabalhar 10 horas por dia para ganhar R$ 8.000 por mês. Agora você precisa definir o total de horas trabalhadas, tá? Para que você possa dividir. Qual é a divisão que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: 8 vezes 5, vamos botar de segunda a sexta, que vai dar 40, vezes 4 vai dar 160 horas. Vamos botar aqui, ó, 160 horas. Sendo assim, eu tenho 8.000 dividido por 160. Tá dando R$ 50 a hora. Beleza? Beleza. Só que eu vou fazer o meu trabalho de gestão ali e eu vou cobrar do cara 4 horas, tá? Acho que é o mínimo que eu consigo fazer. E aí eu vou colocar aqui, né, botar 4 vezes 50. Então vai dar R$ 200. Para o teu negócio, você tem que ganhar R$ 200. Mas como a gente está falando de negócio, você tem que colocar pelo menos aqui mais 30% em cima, né? Que vai ser imposto, taxa de maquininha e por aí vai. Então vai ser 200 vezes 1,3, já vai dar R$ 260. Esse cliente, ele não vai vir de graça para você. Você vai ter que buscar esse cliente, seja criando conteúdo, fazendo anúncios. E aí entra algo que a gente chama de custo de marketing, que geralmente vai ser uns 30% do produto. Então, nesses 260, você faz mais 1,3. Vai dar R$ 338. Então, o que eu estou te mostrando aqui é que se você me disse que o teu salário mensal ele vai ser de R$ 8.000, tá? E você trabalha 160 horas, 5 vezes 8. E você quer ganhar R$ 50 a hora, se você for entregar 4 horas numa gestão, o que entra no teu bolso é 200, taxa e imposto vai a 260, custo de adquirir esse cliente 338. Se você arredondar para R$ 400, não é errado. Não é errado. Gente, sem isso aqui, não tem como você ser um consultor. É impossível. Eu vejo que as pessoas querem se basear no mercado. Ah, mas o fulaninho lá do meu bairro cobra 800. Poxa, eu vi um cara na internet que cobra 400. Eu concordo contigo, tem de tudo. Tem cara que cobra 10.000. Só que você não entende o plano dele. E aí, com isso, você faz errado. Então, o que você tem que fazer é isso aqui. Quais são as dificuldades que você tem aqui? Definir a quantidade de horas que você vai trabalhar, já que a maioria das pessoas são meio preguiçosas. Então o cara fala que vai trabalhar 8, mas ele trabalha 3. Ele fala que vai trabalhar 3, ele trabalha uma, porque ele fica enrolando. Ah, então é que eu fiquei resolvendo meu carro, meu filho, meu cachorro. Gente, não. E aqui, gente, é importante a gente entender assim, ó. Vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho 2 funcionários. Mas eu sou o meu melhor funcionário. Nenhum funcionário é melhor do que eu. O dia que eu não for o meu melhor funcionário, eu acho que eu me demito, tá? Porque eu sou o cara que trabalho 10, 12, 14, 15 horas por dia sem problema algum. Eu sou o cara que faço o que tem que ser feito. Porque se eu quero ser o meu melhor chefe, eu tenho que ser o meu melhor funcionário. É assim que eu penso, pelo menos, tá? Então, a primeira coisa que você faz é definir isso, tá? O salário. O que que eu gosto de fazer aqui, ó? Você tem que pegar, usa como base, usa como padrão a sua realidade. E aí eu vou usar a minha. Quando eu trabalhava, tá? Quando eu era CLT, eu ganhava R$ 7.000 por mês, tá bom? E eu trabalhava, naquela época, 8 horas, mas tinha deslocamento, então vamos botar 10 horas, tá? Então o cálculo que eu faria aqui era de segunda a sexta também, tá? Às vezes eu trabalhava sábado, na verdade 2 sábados por mês eu trabalhava. Então, trabalhava só de manhã, mas vamos botar aqui, ó. Daria 160, mais 2 sábados só de manhã, daria 168, tá? Então eu divido 7.000 por 168. Quanto que eu ganho por hora? Eu ganho por hora 41,66 por hora. Vamos botar imposto, taxa e piriri aqui, vai dar uns R$ 60 por hora. Só que quantas horas eu decidi trabalhar naquele começo? Eu decidi trabalhar naquele começo 2 horas por dia, tá? Era o que eu tinha, né? Eu trabalhava das 8 da manhã até as 7 da noite, das 7 da noite às 9, das 21, né? Eu trabalhava no meu negócio de milhas. Então eu tinha 2 horas para trabalhar. Só que eu tinha 2 horas, vou botar aqui vezes 6, porque era de segunda a sábado, eu tinha 12 horas para trabalhar.
Só que se eu pegasse essas 12 e fizesse vezes 60, 12 vezes 60, eu chegaria a 720 por semana. É isso, né? 2 horas por dia, R$ 60 por hora, 12 horas para trabalhar, 2 vezes 6, né? 2 vezes 6 que dá 12, 12 vezes 60, 720. Então eu conseguiria ganhar 720 vezes 4, 2.880 por mês, com 2 horas por dia. O que já era muito mais do que 7 horas para trabalhar, né? 7.000 para trabalhar 10 horas. Só que isso aqui é muito difícil, por quê? Porque você precisa pensar o seguinte, tá? Então quer dizer que se eu me demitir e trabalhar essas minhas 2 horas, eu vou chegar a 3.000. Legal. Só que você não trabalha o tempo inteiro vendendo, né? Você trabalha muitos horários criando conteúdo, atendendo e tal, não é vendendo. Então você precisa mudar esse jogo aqui, você precisa dobrar, você precisa triplicar. O que que você precisa entender aqui para você ser um consultor, tá? Como ser um consultor de milhas? Bom, a primeira coisa é a parte burocrática. Você precisa ter isso aqui organizado, que na prática é o quê? Um CNPJ de agência e gestão. Gestão é serviço, tá? Então dá na mesma. O KNAI, vou botar aqui o Cadastur, tá? Para ter acesso aos parceiros. Um meio de pagamento para cobrar o teu cliente. E parceiros para realizar a entrega do serviço, né? Você precisa de um transfer, chip e por aí vai. Então essa aqui é a parte burocrática. Se você for consultor, gestor ou mentor, você vai ter que ter isso aqui, não dá para fugir, tá? Depois a gente vai para a parte de entrega. O que que você vai precisar aqui? Você vai precisar dominar a geração, multiplicação e emissão, o que vai ser com milhas e sem milhas. Esse aqui é o nosso trabalho, com milhas e sem milhas, tá? O que que a gente precisa entender aqui, ó? Não dá para você aprender isso aqui com um cursinho. É que nem você querer ser um mecânico e querer fazer cursinho. Não. Quando você já é um mecânico e você quer fazer um cursinho de BMW, é uma coisa. Agora, quando você é um milheiro aventureiro e quer fazer um cursinho de milhas para virar um consultor, esquece, tá errado. Você tem que fazer uma formação. Qual vai ser essa formação? Ou vai ser uma formação de agência ou uma formação de gestor. A formação de consultor não existe, porque o consultor faz uma entrega de agência ou de gestão, tá? Assim como de mentoria dá na mesma, tá bom? E a terceira parte é a parte de marketing e vendas, que você vai ter que dominar. Por que que você precisa entender aqui, ó? Isso aqui é o mais importante dessa nossa conversa, tá? Assim que você pegar um contador e resolver todas essas partes para você, show de bola, tá tudo certo. Depois você vai para a parte técnica, que você vai estudar uma vez bem estudado e depois você vai estudar só um pouquinho, porque você vai só se atualizar, né? Ah, mudou isso aqui, ah, mudou essa regra, pô, show de bola. É isso que você vai fazer. Não é algo muito cansativo, não é algo que vai afetar muito a vida, tá? É algo tranquilo de fazer. E depois a terceira parte, sim, é a parte de marketing e vendas. Isso aqui, gente, é infinito. Isso aqui é diário. A gente precisa entender isso, tá? Porque quando a gente fala de marketing, preparar, vamos botar aqui, ó, o cenário para o cliente chegar até você. Ou, né, para você ir até o cliente. Mas na prática vai ser o quê? Conteúdo na rede social, parceiros de divulgação, tá? Indicação, tem que ter indicação, influenciadores, tráfego pago. Deixa eu pensar mais alguns aqui para nós. Parceiro de autoridade, evento presencial, pelo menos isso aqui. Então, o conteúdo na rede social, gente, é 15 minutos por dia. Nunca mais do que isso. Você não tem o que fazer mais do que isso. Ah, eu fico meia hora, tá errado. Busca a informação que tá errado. Parceiro de divulgação, cara, vai ser 15 minutos por dia. Você vai buscar um novo parceiro para vocês, né, se aproximarem, tá? Indicação é um trabalho semanal, mas quando você fizer, vai demorar uns 30 minutos na semana, tá? Influenciadores é um pouquinho mais delicado, vamos botar ali 30 minutos por dia para você conseguir falar. Influenciador é um bicho complicado. Tráfego pago, olha, não vai dar nem 10 minutos por dia, porque você faz o anúncio, depois fica só monitorando se você aumenta ou baixa ah, o dinheiro, tá? Parceiro de autoridade é similar ao parceiro de venda, mas esses aqui são os parceiros que te ajudam a realizar o serviço. O transfer, o chip, o seguro viagem, tá? Você vai divulgar eles ou buscar novos, também vai dar 15 minutos por dia. E evento presencial, que sinceramente vai ser 2 vezes no mês,
e você vai gastar, vamos botar lá 10 horas no mês. Isso aqui é o que você precisa fazer. Toda semana. Toda semana no teu marketing. Toda semana, sem exceção. Ah, mas eu posso? Não, toda semana. O que que muda? O conteúdo é diário. Parceiro de divulgação pode ser uma vez na semana. Indicação é semanal. Influenciador é semanal. Tráfego pago é diário. Parceiro de autoridade é semanal. Evento presencial é mensal. 2 eventos no mês, um evento e tal. É isso aqui que você vai fazer, tá? E depois vem a parte de venda. Gente, a parte de venda são 3 coisas, né? Enviar a proposta de consultoria, cobrar a proposta de consultoria, fazer reunião de vendas. É isso. Enviar a proposta, cobrar a proposta, fazer reunião. O que que a gente tem que entender aqui? Com frequência aparece algum milheiro, alguém que já trabalha com milhas, me chama e fala assim: Marrone, tudo bem, meu irmão? Cara, seguinte, velho, tô no mercado há tanto tempo e não tá legal, não tô conseguindo vender muito bem. Queria saber aí se você tem um programa para me ajudar e tal. Eu digo, beleza, vamos lá, amigo. Hoje eu tenho uma mentoria individual que ela é para quem ainda não fatura 20 mil reais por mês com consultoria e mentoria. Seria seu caso? 99% sim, né? Mas 99% não fatura 20 mil por mês com consultoria e mentoria. Nem com gestão, tá? O cara vende passagem, vende milhas, mas não é consultoria nem mentoria. Show de bola. Estamos juntos, beleza? Beleza. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quais são os canais de vendas que você usa? Geralmente o cara me manda um áudio me contando uma história. Então, Marrone, cara, sabe meu gato? Pois é, ele morreu. Sabe meu cachorro? Morreu também. Na verdade, ele tá me enrolando, porque ele não tem canais de vendas. Ele cria um postzinho uma vez por semana, que muitas vezes é uma agência que cria para ele. Ele recebe venda de indicação, que um cliente indica quando quer, quando tá com pena dele, indica. E de vez em quando ele vai em algum lugar, faz um anúnciozinho e deu. Gente, não tem como você ter resultado. Só que aqui é interessante você entender uma coisa, presta atenção. Se a pessoa me falar que ela tá acima do peso, o problema qual é? Não é estar acima do peso, porque acima do peso é a resposta de um problema. O problema, na verdade, é que ela está comendo mal. Está com uma rotina ruim. O peso não é o problema, o peso é a consequência. É igual dinheiro. Marrone, eu tô sem dinheiro, cara, isso é um problema. Não, isso é a resposta para um problema, que é vender pouco. Nesse caso aqui, a pessoa está vendendo pouco, por quê? Porque ela está com um marketing pequeno. Porque daí eu pergunto, quando a pessoa consegue me responder, eu detalho, eu digo, peraí, então vamos lá. Quantas propostas de consultoria você está enviando por semana? Então, Marrone, rapaz, você nem sabe. Pois é, eu sei. Não está enviando nem 10, né? Tudo bem. Você está cobrando quantas vezes essas propostas? Tem que cobrar no mínimo 3. Pois é, cara, sim, eu sei, não está cobrando, né? E reunião de vendas, quantas reuniões você está fazendo por semana? Cara, eu sei, gente. Eu entendo vocês. Eu entendo. E pode ter certeza. Qualquer desculpa que você falar e pensar, eu já vivi ela, tá? O que que você tem que entender? Quando você decidiu, tá? Decidiu viver de milhas, e é independente se você vive só disso ou tem outro negócio, né? Porque você está tentando fazer uma transição, você precisa definir o caminho. Ou você vende milhas, né? Que é um caminho para quem tem muito dinheiro para investir. Ou você atua com agência de viagens, que é venda de passagens, que eu acho 302 vezes mais difícil do que trabalhar com gestão e consultoria. Ou você vai para a prestação de serviço, que vai ser consultoria, mentoria e gestão. O que que você precisa entender aqui? Ó? Vamos lá. Se você vende milhas, você precisa ter um Instagram? Sinceramente, não, né? Se você vende passagens, você precisa ter um Instagram? Precisa, mas pode ser bem ruinzinho. Agora, se você vende consultoria, mentoria e gestão, você precisa ter um Instagram? Sim. Vamos de novo. Se você vende milhas, você precisa estar indo em evento presencial? Obrigatoriamente não. Se você é uma agência de viagens, você precisa estar indo em eventos presenciais? Obrigatoriamente não. Se você vende consultoria e mentoria, você precisa estar indo em evento presencial? Sim, porque é lá que o teu cliente compra mais rápido. É lá que o teu cliente te conhece, entende que você resolve o problema e marca uma reunião contigo para você vender para ele depois. Então, o que está acontecendo aqui é que aquelas pessoas que não são empresárias, que geralmente o cara é um CLT, é autônomo, ele não tem essa cabeça de empresário. Então ele acha que é só mudar o produto. Não é. Não é. Se você tem uma padaria e você mudou o pãozinho pela cuca, é uma coisa.
Agora, se você tem uma padaria, e você fechou a padaria e montou o escritório de arquitetura, cara, é outro negócio completamente diferente. Então, quando a gente fala de consultoria, para você ser um consultor, você precisa definir o teu caminho. E aí você decidiu o caminho da consultoria, da gestão e da mentoria, você precisa vender por filtro, que é uma venda consultiva. Não dá para você ter um preço tabelado. Marrone, eu vendo a minha consultoria a R$ 600. Não tem como. Não é assim que funciona. Quem faz isso é o médico, e é um médico muito especialista. Olha, eu sou um médico de osso quebrado. E a minha consulta custa tanto. Cara, eu sou um médico de. Como é que chama lá? De asma, médico de pulmão, tá? E a minha consulta custa tanto. Beleza. Gestão de milhas não. Por quê? Porque vai ter gente que vai te chamar e vai dizer assim: Marrone, cara, eu não tenho nenhum cartão, eu tô precisando entender. Ou Marrone, eu tenho muitas milhas, eu quero aprender a emitir. Cara, eu queria entender como é que eu vendo as minhas milhas para ganhar dinheiro. Gente, são 20 problemas. Você até poderia criar uma tabela, tipo um cardápio e colocar lá. Problema com cartão, R$ 400. Problema com venda de milha, R$ 900. Poderia fazer isso, mas não funciona, porque as pessoas ficam perdidas. Então você precisa vender por filtro. A forma de você vender é com um formulário. Neste formulário, a pessoa vai preencher e ela vai sendo direcionada. Quanto você gasta no cartão? 10 mil. Para onde você pretende ir? Para Gramado. Quantas viagens você faz no ano? Duas. A pessoa vai preenchendo e vai te direcionando para onde, né? Para onde você pode atender ela. E aí você vai analisar isso por enquanto manualmente e vai retornar. Marrone, tudo bem, cara? Recebi a tua aplicação aqui da consultoria e quero te dar um retorno. Você consegue falar agora? Vou te mandar aqui, ó. Depois a gente marca uma reunião. Olha, no teu caso, cara, tem que ser tantas horas aqui, tantas aqui, tantas aqui. E aqui é muito interessante que é um poder que o consultor tem, que é o seguinte. Eu vendo consultoria toda semana, tá? E com frequência aparece alguém que diz, cara, pois é, mas ficou caro. Eu falo, tranquilo, irmão. É só a gente diminuir umas horas aqui. Vamos lá. Aonde você prefere diminuir as horas? Você quer que eu te diga qual é o cartão, mas não te ensine nada? Você quer que eu não te ensine a multiplicar, somente a gerar? Ou você quer que eu não procure a passagem com você e você procure sozinho? Você decide. Geralmente o cara diz: não, não, pois é, tem que ser completo para mim. Então, tá resolvido. O preço do completo é esse. Só que quando você não consegue separar isso, é muito difícil, as pessoas não entendem. E aí a pessoa que não entende, ela não compra, tá? Então, assim, eu acho fantástico começar pela consultoria. Foi como eu comecei, é o que eu indico e explico, inclusive, o porquê. Porque quando você está atuando com consultoria, você pode levar o teu cliente para gestão ou pode vender passagens para ele. O consultor é o melhor dos mundos. E quando você atende com consultoria, você não fala exatamente como você vende. A pessoa tem que preencher um formulário e então você direciona. Por exemplo, até hoje eu tenho isso. Se o cara me falar que ele gasta menos de 20 mil, eu passo ele para consultoria. Se o cara me falar que ele gasta acima de 20 mil, ele vai automaticamente para gestão. Se o cara me falar que ele gasta acima de 50, gestão, não tem outra opção. Se ele me falar que ele só quer comprar uma passagem, é venda de passagem. Então são três caminhos que você precisa organizar para que você consiga trabalhar como um consultor de milhas. O consultor de milhas, na prática, ele faz, ajuda o cliente com a geração, ajuda o cliente com a multiplicação, que é transferências e clubes, e principalmente emissão. 70% do tempo está na emissão, porque a gente sabe que tem muitas variáveis, né? Para que você possa ir para os Estados Unidos, tem, cara, 3 companhias, 5 programas de milhas, e vai por aqui, e vai por ali. Isso é complexo. E para nós que vivemos isso, é tranquilo. Agora, para o cliente, não. Com frequência vem alguém e me fala, Marrone, eu vendi uma consultoria, o cliente quer ir para os Estados Unidos, vendi com 1 horinha para ele. Eu disse, cara, é impossível você fazer isso em 1 hora. E eu vou te explicar o porquê. Você vai ter que falar sobre a geração de milhas, sobre os clubes que ele vai assinar e ainda pesquisar as passagens e mostrar a lógica para ele. É impossível. Você deveria ter vendido no mínimo 3. Olha, eu vou pesquisar para você aqui já antecipadamente as melhores opções. Vou te entregar isso numa consultoria que vai dar 1 hora, 1 hora e 15, 1 hora e meia. E depois vou fazer um pós-venda que é te acompanhar por 15 dias para você executar. Quando você vende essa 1 hora, não, eu vendi 1 horinha. Primeiro, você não vai ter pesquisado, então vai virar uma conversa de bar, vocês vão ficar 2 horas conversando. Depois, como vocês conversaram demais, o teu cliente não entendeu nada, ele saiu dali cheio de dúvida. Padrão, tá, gente? Confesso para vocês, é algo padrão que eu tenho visto cada vez mais. Então entenda, nós estamos falando aqui sobre você organizar para que você possa atuar como um consultor de milhas. Sendo um consultor, você analisa problemas.
Então você cria conteúdo falando de problemas e solução. Você vai em eventos para falar que problema você resolve. É tipo um consultor financeiro, um consultor de investimento. O que que esse cara faz? Ele fala sobre investimento, ele fala sobre dinheiro. Pô, um consultor de saúde, ele fala sobre saúde. Só que não tem um preço tabelado. Ah, custa R$ 400. Não. Qual é o seu problema? Olha, o meu problema é esse. Legal. Posso te ajudar a partir disso, tá? Tudo que eu te mostrei aqui é exatamente o que a gente ensina na mentoria individual para quem quer atuar como consultor, gestor e mentor. Marrone, eu só quero o consultor. Tranquilo, a gente fala só de consultoria, porque os canais de venda são os mesmos, a diferença é que você só tem um produto para entregar. Quando você fala de gestão e mentoria, você vende mais, porque você vai pegar o cliente alta renda que não quer aprender, ele quer que você faça por ele. E quando você vende mentoria, você acompanha a pessoa por um tempo, porque vamos lá, pensa comigo, olha só. O teu cliente ele tem duas viagens. Ele tem uma para o Chile e uma para os Estados Unidos. Se você for vender uma consultoria para ele, ou você vai vender duas consultorias, uma para o Chile e uma para os Estados Unidos, ou você vai vender uma que você vai falar das duas, ou você não vai vender nenhuma porque ele vai ficar confuso, não vai saber qual que ele vai comprar. Se você vendesse uma mentoria, você criaria um plano de 12 meses com ele e você acompanharia ele por todo esse período. Então, os maiores erros que eu vejo dos consultores acabam sendo esses. Eles acabam não tendo um produto interessante, eles não conseguem filtrar os clientes e, obviamente, você atrai pessoas erradas porque você não cria conteúdo de consultoria, tá bom? Vivo de consultoria já há 4 anos na área de gestão de milhas, consultoria de milhas e mentoria. Tenho mentorados desde 2021 e atuo hoje com 80 clientes de gestão de milhas, tá? Se você quiser evoluir, Marrone, eu preciso me tornar um consultor, achei muito interessante, cara, quero entender na prática, quero que você monte comigo a minha precificação, posso te ajudar, tá bom? Temos uma mentoria individual para te ajudar exatamente nisso, tá? Para que você atue como consultor, como mentor e como gestor. E, obviamente, você que já é nosso aluno, já é nosso mentorado, tem desconto, né? Para fazer parte, tá? Porque no fim é o mesmo preço da gestão de milhas, é o mesmo preço da formação de gestão, só que a diferença é que você recebe três: mentoria, consultoria e gestão. Se fizer sentido para você, vai ter o link na descrição aí para você ou fala direto com a gente aí que a gente te explica mais detalhes, tá? Conta comigo, um abraço, fica com Deus e valeu!